Atribuições. É um tema recorrente em todos os CREAs do Brasil inteiro. É o que mais se discute, é o que mais se deseja nos CREAs. Todas as profissões querem atribuições exclusivas e muitas vezes querem tirar atribuições de outras profissões. Então nós vamos falar sobre atribuições. Meu nome é Silvano, sou engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial. Sou empresário, tenho a minha empresa, chama Abrangente Engenharia. Já trabalhei com pavimentação, hoje trabalho mais com construção civil. Já fui conselheiro do CREA, diretor da Mútua e sou associado da ABENC, que é a Associação dos Engenheiros Civis, e também do Instituto de Engenharia. O assunto ele é muito extenso, então por causa disso eu vou falar exclusivamente das atribuições dos engenheiros civis, o que já é bastante coisa. É porque é minha profissão e fica mais fácil. Não quer dizer que eu não possa falar das atribuições das outras profissões. Sendo provocado, nós podemos falar das atribuições das outras profissões. Dentro do sistema CONFEA, CREA, Mútua, a entidade responsável por regulamentar essa questão de atribuições é o CONFEA. E o CONFEA fez isso através da Resolução 1073. E é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. E o interessante da Resolução 1073, que além de ela falar sobre as atribuições, ela fala também sobre extensão de atribuições. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar somente sobre atribuições e tentar colocar uma luz sobre essa questão, que é uma questão que gera muita discussão e muito problema entre todas as profissões. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre a hierarquia de leis. E eu vou colocar aqui no vídeo, vocês vão ver, uma coisa muito importante. Nenhuma lei que o CONFEA edita, ela pode contradizer uma lei federal ou uma lei ou a própria Constituição. Então, vocês vão ver nessa hierarquia de leis que cada lei ela tem a sua importância, ela não pode contradizer o que uma lei superior a ela está dizendo. O que quer dizer isso? O CONFEA não pode, no nosso caso, não pode editar uma resolução, uma decisão plenária ou qualquer norma dentro do Conselho, ou o próprio CREA, ou as câmaras, que também todos esses órgãos editam normas e leis internas, que contradigam leis ou decretos federais, ou até mesmo a Constituição. Isso é muito importante dizer e vai nortear o que eu vou falar para vocês agora em diante. E essa questão da 1073 é o que tem gerado tanta discussão em todos os CREAs do Brasil. Uma questão que vale dizer é que praticamente todos os CREAs, e até orientados pelo CONFEA, fazem análise curricular de todos os egressos das faculdades. O que, no meu entender, e à luz da 1073, não é uma coisa correta. Vou explicar para vocês. O grande problema dos CREAs tem sido o entendimento dessa resolução. Por quê? Como eu vou falar para vocês agora em diante, não existe na resolução nada que fale que tem que analisar currículo para conceder atribuição dos egressos da faculdade. Vamos começar com o artigo 4º, que é o que fala sobre os títulos que vão ser concedidos. No artigo 4º da 1073, fala-se sobre a atribuição de título profissional. E dentro do nosso sistema, é muito certo falar sobre isso, porque nós temos quase 300 profissões dentro do nosso sistema. Então, por nós termos tantas profissões dentro do sistema, ser o maior conselho do Brasil, é certo falar em análise de currículo para que se conceda o título profissional. O que é o título profissional? É se a pessoa é um engenheiro civil,
se é um engenheiro eletricista, se é um engenheiro de transportes, se é um engenheiro sanitarista, se é um engenheiro ambiental, se é um tecnólogo. Então, quando se fala em análise de currículo, no artigo 4º da 1073, a única coisa que está se querendo dizer aí é concessão de título profissional. Por quê? Quando você concede o título profissional, e lembrando o que eu falei no começo do vídeo, nós vamos falar das atribuições do engenheiro civil. Quando você concede o título profissional de engenheiro civil para o ingresso da faculdade, quem vai falar quais são as atribuições desse egresso são as leis e os decretos. Isso é o que fala o artigo 5º. As atribuições iniciais da profissão são dadas pelas leis e pelos decretos. Então, dado o título de engenheiro civil para o ingresso da faculdade, ele vai ter todas as atribuições dadas pelas leis e decretos. E aí nós vamos ver, eu vou colocar aqui para vocês, que no decreto 23.569 é muito claro quais são as atribuições do engenheiro civil. Você recebendo o título de engenheiro civil, você vai ter todas as atribuições elencadas no decreto 23.569. O que vem no artigo 5º é que você vai ter todas as atribuições das leis e decretos acrescidas das resoluções do CONFEA. Então, perceba, não há o que se falar em reduzir atribuições. A resolução 1073 não veio para analisar currículo de cada egresso. A resolução 1073 do CONFEA, ela veio para acrescentar atribuições. Então, um grande ganho que o engenheiro teve com essa resolução foi poder, o que não se podia antigamente, porque quando você recebia as suas atribuições através da graduação, você só podia ganhar mais competência fazendo cursos, fazendo outras atividades. Você não ganhava mais atribuições. Hoje, com a resolução 1073, você tem a possibilidade de ganhar atribuições, novas atribuições. Mas ninguém pode tirar as atribuições iniciais que você tem pelas leis. Vale uma reflexão. O que é um engenheiro civil? Engenheiro civil é exatamente aquilo que fala a lei. O engenheiro civil é aquela pessoa que tem todas as atribuições elencadas pela lei. Se ele não tiver aquelas atribuições, ele não é engenheiro civil. Ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode ser um engenheiro de pavimentação, ele pode ser um engenheiro de edificação, ele pode ser um engenheiro de saneamento, ele pode ser um engenheiro de qualquer outra coisa, mas ele não é um engenheiro civil. Então, a gente tem que ficar muito claro com isso. A resolução 1073 veio para acrescentar atribuições e não para tirar atribuições. Que fique muito claro. Artigo 4º, título profissional. Artigo 5º, todas as atribuições definidas nas leis e nos decretos, acrescidas das atribuições definidas nas resoluções do CONFEA. Nada mais do que isso. Outra coisa importante a se destacar, e isso está previsto na resolução 1073, é que há um mito dentro do Conselho, há um mito dentro da engenharia, que o decreto 23.569 só vale até a decretação da Lei 5.194. Isso não é verdade. O decreto 23.569 é válido até hoje, porque ele não foi revogado. E as leis que vieram depois dele simplesmente reforçam ou complementam o decreto. Então, todos os engenheiros que se formam têm direito a receber todas as atribuições previstas no decreto e podem se reportar a ele para saber quais são as suas atribuições. Não existe essa história, eu sou engenheiro antigo, então eu tenho as atribuições do decretão.
eu sou engenheiro mais novo e não tenho essas atribuições. Isso não é verdade. Todos os engenheiros formados hoje têm todas as atribuições das leis, dos decretos vigentes. Então vamos acabar com esse mito. Isso é um mito que não existe. A própria Resolução 1073, no seu artigo 11, reconhece isso. E aí eu vou colocar aqui para vocês também o artigo 11 da Resolução 1073, para vocês poderem ler, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente recebe informação, alguém falou isso, um entendimento. É muito importante a gente ler as resoluções, as leis, para que a gente não seja levado por alguém que está falando alguma coisa para a gente. Leiam. Então, quando vocês lerem o artigo 11 da Resolução 1073, vocês vão ver que o próprio CONFEA reconhece que o Decreto 23.569 está válido para todos os engenheiros. Tá? Outra coisa importante, eu não estou aqui para dizer que o engenheiro deve fazer aquilo que ele não sabe. Não é isso. Tá? Existe uma diferença muito grande entre atribuição e competência. São coisas totalmente diferentes. Isso é importante dizer, porque muita gente fala, fulano não estudou tempo suficiente de tal disciplina para poder atuar nessa matéria. Vamos lá. Tem os engenheiros que estudaram, às vezes, uma disciplina por tempo suficiente, digamos assim, que o pessoal da universidade acha suficiente, talvez não estejam com competência para chegar e já executar um serviço. Isso é claro para todo mundo. É claro para todo mundo. O recém-formado de engenharia, às vezes, não sai com competência suficiente para entrar plenamente no mercado e sair executando diversas atividades. Mesmo as atividades reconhecidamente que ele tem atribuição. Mesmo essas atividades. Né? Quanto mais as atividades que são discutíveis, que algumas pessoas discutem. Então, assim, a gente tem todas as atribuições, mas as competências se adquirem. E essas competências você adquire estudando, adquire acompanhando engenheiros mais experientes, adquire fazendo cursos extras, né? Adquire executando várias vezes aquelas atividades. Então, o engenheiro, como um médico que faz residência para executar uma atividade mais complexa, ele também tem um tempo de maturação para ele poder executar uma atividade de forma mais plena. A grande maioria dos engenheiros, por exemplo, que faz cálculo estrutural, apesar da gente ter cálculo estrutural desde o começo da faculdade, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico, você sai da faculdade para você calcular um prédio. É interessante que você acompanhe um engenheiro mais experiente, que você se atualize sobre os softwares que tem, então que você estude para você fazer atividades mais complexas. Então, para você adquirir competência, você precisa estudar, e o engenheiro ele precisa estar estudando o tempo inteiro. Então, não é porque você tem atribuição que você tem competência. Mas é importante ter atribuição, porque durante a vida do engenheiro, ele pode migrar de uma atribuição para outra. Eu mesmo trabalhei com pavimentação durante 11 anos, mas por uma questão de trabalho, eu saí de uma empresa e comecei a trabalhar por conta própria, voltei a trabalhar com edificações, eu fui técnico em edificações, então voltei a fazer projeto, trabalhei com casas, com obras comerciais, e isso não foi problema, porque eu sempre tive a atribuição. E a competência, eu estudei um pouquinho mais, eu voltei a trabalhar, acompanhei a engenheira que já trabalhava nessa atividade e segui.
E é isso que os engenheiros têm que fazer, né? Entender que ter atribuição é uma coisa, ter competência é outra. Então nós temos muitas atribuições e as competências a gente vai adquirindo ao longo da vida. A gente tem que entender que a gente não pode abrir mão de nenhuma atribuição, mas a gente tem que estar sempre estudando para ter competência do que a gente vai fazer. Lembrando também que o engenheiro é uma profissão que ele é responsável por tudo que ele faz. Ele se assina uma RT e ele é identificado por cada obra e serviço que ele faz. Diferente de muitas profissões que não têm esse registro e às vezes nem responsabilizado eles não são. Só para fazer um paralelo, não que não tenha responsabilidade, mas o engenheiro responde plenamente pela atividade que ele faz. Se você executar um projeto e esse projeto tiver um erro, você responde objetivamente por esse erro, né? Digamos um juiz, só para dar um exemplo, que ele deu uma sentença e essa sentença estiver errada. Ele não responde objetivamente porque ele é protegido pela questão da hermenêutica. É a opinião dele. Então ele não responde objetivamente por isso. Mas o engenheiro não, ele responde objetivamente por tudo que ele faz. O CREA tem o desejo de analisar o currículo de cada profissional que sai da faculdade. Mas isso não é justo. O que seria justo seria que o CREA analisasse, então, as disciplinas que essa faculdade tem e se achar que elas não são suficientes para dar todas as atribuições que a lei permite, então que denuncie essas faculdades para o MEC. O que não é possível é, quando o profissional sai da faculdade, que ele, que é a ponta mais fraca de todo o sistema, ele atua em cima do profissional. Eu sei que é muito mais difícil atuar em cima da faculdade, mas o caminho é esse. Nós temos que parar de ser o país dos atalhos. É mais difícil atuar em cima da faculdade? Sim, mas o caminho é esse. Não dá da gente atuar em cima de cada profissional que se forma em cada faculdade. Não é justo. O profissional se formou em engenheiro civil, ele tem todas as atribuições que a lei lhe concede. Inclusive, não só a lei, a resolução 1073. Então, concedidas as atribuições, o CREA não pode ficar analisando o currículo e retirando a atribuição. Inclusive, existem diversas decisões judiciais que têm dado vitória a todas as pessoas que entram na justiça contra os CREAs do Brasil inteiro sobre essas ilegalidades. Um exemplo que a gente tem dessa sanha dos CREAs de analisar currículos e que acaba gerando algumas coisas estranhas. Em um congresso que eu tive, congresso da ABENC, se eu não me engano, teve uma delegação que apresentou uma dúvida no congresso. Eles estavam retirando dos egressos de engenharia de uma faculdade a possibilidade de fazer concreto protendido. Então, os engenheiros civis daquela faculdade, ou de todas as faculdades, não me lembro bem, não podiam fazer concreto protendido. E aí nós perguntamos para ele, falou, olha, se engenheiro civil não pode fazer concreto protendido, quem que pode então, né? E aí eles não souberam responder. Na realidade, o engenheiro civil pode fazer qualquer estrutura. O engenheiro civil, ele é preparado, desde que ele entra na faculdade até a hora que ele sai, a fazer estruturas de concreto, estruturas metálicas, ele é preparado para fazer estruturas. E aí, se é concreto protendido, se é viga de plástico, se é carbono, se é qualquer... A única diferença é aquilo que a gente falou. Se você não... as atribuições nós temos. Se você não tem competência para uma determinada atividade que é correlata àquela atribuição que você tem,
é só estudar, se capacitar e aí você passa a fazer. Então, essa questão de ficar analisando o currículo de cada egresso que sai da faculdade gera essas anomalias. Cada CREA de cada estado vai ter uma ideia mirabolante que esse pode fazer isso, aquele não pode fazer aquilo, vira uma caixa de Pandora, uma coisa louca. Então, o que está na lei é o que o engenheiro civil pode fazer. E estruturalmente pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Inclusive, ele é responsabilizado. Isso é importante dizer. Isso é importante dizer. O que a gente vê muito dentro dos CREAs, na realidade, é muita reserva de mercado. A grande maioria das profissões, o que quer é reserva de mercado. Existe uma grande briga política por reserva de mercado. Isso tem que acabar. Isso não faz bem para o conselho, né? E cria brigas políticas e acontece muito também de ter discussões dentro dos CREAs, o que também não pode acontecer, porque quem é responsável por discutir atribuições nem são os CREAs, é o CONFEA. E existe dentro dos CREAs, às vezes, discussões sobre atribuições gerais, o que não devia acontecer. Mas, enfim, o engenheiro civil pode fazer sim, né? Então, essa é uma das atribuições que foram discutidas. Outra atribuição que foi exaustivamente discutida até no CONFEA foi estrutura metálica. E aí é até engraçado, porque os maiores autores de livros de estrutura metálica são engenheiros civis, né? E queriam tirar dos engenheiros civis a estrutura metálica. Nós não poderíamos executar a estrutura metálica. É até engraçado isso, né? Falar. E outras, né? Irrigação é um assunto, e enfim. A partir da seção 3 da Resolução 1073, a gente vai falar de extensão de atribuição. Aí sim a gente tem análise de currículo, mas é uma análise de currículo boa. Você pode fazer um curso com uma determinada carga horária e aí você solicitar a sua Câmara que ela lhe dê extensão de atribuições, além das atribuições iniciais que você já tem pela sua graduação. Então, a 1073 é isso, uma resolução boa que foi criada pelo CONFEA, só que acabaram desvirtuando ela através de entendimentos, né? Então, a extensão de atribuição, se você quiser estender a sua atribuição, você pode fazer cursos e estender, então aumentar a quantidade de atribuições que você tem. Mas nós vamos falar isso em outro vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e ative o sininho de notificação e a gente vai fazer outros vídeos falando sobre esse assunto e outros assuntos de engenharia, ok? Obrigado, gente.